Bom, pessoal, meu papo hoje é com o Breno Leite. Boa tarde, Breno, tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. E como é que estão as coisas por aí? Aqui tudo tranquilo. Felizmente, pandemia saindo. Já está mais ou menos tudo controlado. Vacina entrou forte, então as pessoas já voltando à rotina. Então, bom, tranquilo. É um momento bom. Momento de olhar para frente. Que legal, cara. Aqui no Brasil as coisas estão um pouquinho devagar ainda, eles estão vacinando o pessoal ainda de 60 anos, mais ou menos essa faixa etária, mas estamos caminhando, cara. Acho que até o final do ano a gente consegue imunizar Começa bastante devagar, daqui a gente. pouco anda. E uma taxa baixa Exatamente. já de imunizado já começa a dar uma resposta boa na transmissão. Então, a gente vai ver Exato. que não precisa estar todo mundo vacinado ainda, mas um grupo lá de 10, 15% vacinado já faz uma diferença na transmissão enorme. Vamos Exato. torcer, vamos torcer. Breno, só para as pessoas te conhecerem, quem é o Breno hoje? Eu sou formado em educação física e fisioterapia, né? Então essas são minhas duas profissões de origem, assim, profissões que eu amo e que atuo, inclusive, até hoje. Mas acabou que a vida me levou para uma área um pouco, digamos que, empresarial, assim, né? Eu fui administrando empresa, criando produtos para empresas, criando minhas próprias empresas e, no final das contas, eu fugi, assim, da mão da massa, né? A gente coloca hoje ou é um grupo ou é um time, mas individualmente a gente acaba não fazendo muito. A gente faz mais produção de equipamentos para alta performance. Então, eu sou dono de uma empresa nos Estados Unidos que faz isso. A gente produz quase tudo na Itália, né? E a gente implanta em grandes centros. Entendeu? Esse é o meu trabalho hoje, praticamente, é a criação de novas tecnologias que possam impactar na performance e na reabilitação humana. Cara, e como é que foi essa concepção, assim, tipo, você já veio, né, da educação física e tudo mais, e qual que era o teu olhar, assim, para criar essa tecnologia? Foi curioso, assim, né? Eu sempre fui super interessado, ainda sou, né, em tecnologia, em novidades, entendeu? Eu sempre busquei ferramentas que pudessem me auxiliar na resposta que eu queria. Eu acreditava que isolado a gente não consegue muita coisa, a gente tem que estar num time, e sem ferramentas a gente também não consegue muita coisa. A gente tem que ter as ferramentas necessárias para poder otimizar os resultados. Então, já praticamente ali com 2, 3 anos de carreira profissional, eu montei um centro de vibração mecânica, né? Aquela plataforma que ficaram conhecidas. Aí montei o segundo, montei o terceiro e fui contactado por essa empresa já em 2006, praticamente, e para otimizar essa ferramenta neles, que é o que eu já trabalhava, né? E aí de lá para cá, a empresa obviamente tinha várias ferramentas, eu acabei otimizando essa, otimizando a Eletro, otimizando outra, criando coisas. Então, eu entrei meio que assim, de gaiato nesse navio, né? Mas assim, eu acho que sobretudo partiu do princípio onde assim, a gente está aberto à novidade, né? A gente está aberto a reconhecer que tem coisas que você não tem conhecimento e que podem te ajudar. Então você tem que aceitar, testar, ler, conhecer e depois saber se você vai usar ou não, entendeu? Então acho que é esse que é o meu é quase que uma tríade assim, né? É onde eu caminho, sempre aberto a entender que tem coisa nova vindo. Algumas vezes não te atende 100% e você fica doido para montar alguma coisa, né? Que você fala, poxa, se ele não me atende, né, cara, por que a gente não pode fazer? E se atende, pô, vamos otimizar, né? A gente chama de usabilidade, né? Vamos botar usabilidade nisso, vamos fazer ser útil para alguma coisa, né? Então, mais ou menos essa é a minha trajetória, assim, né? Legal, cara. E a partir do momento da concepção da ideia, como é que é trazer essa ideia do papel, né, para algo físico, né? Porque imagina você chegar para um engenheiro, para alguém assim, e falar, cara, eu preciso que você crie isso. Não existe ainda, mas como é que foi isso aí? É curioso, inclusive, e que é o que sempre acontece, tá? Algumas vezes a gente acredita que a ordem é diferente, mas toda criação parte da invenção para depois a justificativa, né? Uhum. Então, você busca uma necessidade, uma brecha no mercado, então você fala, poxa, tem algo que não existe, tem algo que eu estou precisando fazer e não tem, e aí você cria ferramentas na prática. A prática te demonstra essa carência. A partir de uma prática, demonstrar essa carência, você vai atrás de tentar bolar aquela ferramenta. E só depois você vai conseguir comprovar realmente a eficácia dela, porque você só pode comprovar alguma coisa se você já tem para testar. Então, o trajeto é mais ou menos esse, assim, praticando bastante, né, no dia a dia, eu sempre percebi dentro de reabilitação que faltavam alguns itens, exemplo, uma sobrecarga excêntrica efetiva nos treinamentos, entendeu? Monitoramento de algumas variáveis de força que a gente, muitas vezes, por não ter, apesar de serem absolutamente importantes, a gente deixa para lá, não tem mesmo como monitorar, né? E aí, obviamente, entendendo todas essas limitações,
a gente começou a ter acesso a engenheiros, a equipe, a, obviamente, investimento que tivesse também alinhado com o mesmo objetivo. Não, vamos ter que produzir um treco desse, porque a sua necessidade que você percebe no mercado é a mesma que a gente percebe, então mais pessoas percebem isso. Vamos criar alguma coisa para solucionar. E aí a gente chegou na concepção de algumas máquinas, que hoje tem o Kinel, né, que é uma máquina realmente assim, está quebrando muitos paradigmas no mercado, mas é absolutamente a mesma coisa que acontece com a eletro, é a mesma coisa que acontece com a vibração, é a mesma coisa que todo dia a gente pega uma onda elétrica e utiliza ela de uma maneira diferente. Então você vê uma carência no mercado para atingir um determinado objetivo. E muita gente já cria ferramenta para aquilo, tá? Pode não ser algo vendável, comercial, grande, mas a galera Uhum, cria mil uhum. estratégias. E normalmente a gente fica quase que de olheiro, né? Vê o que já tem, né? Não, não tem nada, não acredito. Sempre a gente descobre alguma coisa. Que legal, cara. E você comentou aí da Quinel. Explica para o pessoal o que que é a Quinel. Então, o Kinel surgiu com uma grande, realmente assim, digamos, a solução de vários problemas que a gente via no treinamento e na reabilitação, né? Dentro da Globus, por muitos anos, e a gente inclusive ainda tem hoje, um sistema de avaliação onde a gente consegue medir força, né? Força concêntrica, força do salto, a explosão e tudo mais. E a gente percebia que muitas vezes se media os desequilíbrios e tinha uma carência da força excêntrica, a gente conseguia medir essa carência, mas não tinha como trabalhar. Então Só a explica para o gente não. pessoal o que que é a força excêntrica, só para eles terem uma ideia. Então, a nossa musculatura ela tem assim, digamos, três fases de contração, né, claramente. Uma fase é a concêntrica, que é a fase onde o músculo se encurta. Então, digamos, quando você está puxando alguma coisa para você, você está encurtando a musculatura, né? Bíceps, no caso, ou qualquer um, você está puxando. Você tem uma fase que você pode contrair a musculatura sem movimento, né, aparente, que chama-se isométrica. E você tem a fase que você está contraindo, mas a força externa é maior do que a sua força. Então, apesar de você pensar que você está encurtando, a musculatura está esticando, né? Em tese, ela está perdendo. E essa fase é a fase que mais trabalha os tecidos, é a fase que mais trabalha o nosso corpo. Só que, por carência de ferramentas, a gente, de fato, trabalha muito pouco. E a gente mediu isso durante muito tempo. E durante Uhum. muito tempo a gente viu que haviam falhas, né? Havia falhas nessa capacidade. Mas a gente não tinha ferramenta para treinar. Então, assim, em grande parte dos problemas que a gente detectava, a gente tinha que assumir no final, ó, não temos solução para o seu problema. A gente detectou, ele está aqui, mas não tem solução. E aí um dia, realmente, o grupo da empresa ficou indignado, não ter solução, falou, pô, não pode ser. A gente está há 15 anos não tendo solução para esse problema, a gente detecta tanto, vamos dar a solução. E aí a gente acabou criando uma máquina absolutamente eletrônica para o treinamento, para a reabilitação, onde ela faz o que a gente quer em qualquer fase. Então, ela realmente implementa essa carga, ganhando a nossa maior capacidade, entendeu? Sobrepujando a nossa capacidade, indo além do que a gente é capaz, para fazer a força excêntrica, e ela regula para a concêntrica de novo. Então, é uma máquina que é, digamos assim, quase que um biofeedback, assim, é um robô humano ali que vai jogando contra você. Quanto mais você puder fazer, mais ela te exige. Legal, cara. E o que eu estava pesquisando, ela tem três pontos, né, que ela atua na alta performance, na avaliação, né, da pessoa e também quando a pessoa tem um problema e está A trabalhando ali reabilitação. na reabilitação, é isso, né? O nosso ponto principal, fundamental é assim, né? Para você trabalhar qualquer coisa, você tem que conseguir medir, né? Então, a gente mede. Então, ela tem que ter avaliação dentro. Então, ela é uma máquina realmente que consegue avaliar força, potência, aceleração, deslocamento, tudo para diversos exercícios. Então, movimentos em si, seja fazendo um agachamento, seja puxando uma barra, seja empurrando alguma coisa, ela mede tudo. Baseado nessa mensuração que ela faz, nessa medida, a gente consegue detectar, beleza, agora quanto você precisa de carga ou de velocidade, ou do que a variável que seja, para performar melhor, seja para melhorar uma lesão ou seja para chegar no top da sua capacidade muscular e corporal, entendeu? Então ela consegue olhar para os dois lados. Então, se você tiver com carências muito substanciais que justifique uma reabilitação, ela mesmo já sugere as cargas e a gente reabilita nela. Se a gente estiver com a capacidade, né, top, só para performar mais ainda, ela também te dá cargas ou velocidades ou o que seja para você performar melhor. Então, é uma máquina que se ajusta realmente ao mundo, digamos, da base até o top. Legal, cara. Só para tentar ter um exemplo, por exemplo, se eu sou um jogador de futebol e quero melhorar a minha performance ali, tá? Então, eu chego até a máquina, eu consigo regular de uma maneira que eu consigo ver aonde eu estou
e o quanto eu estou progredindo em determinado momento. Exatamente. Então, imagina, você consegue chegar numa máquina, um jogador de futebol, inclusive no Brasil é um mercado grande, né? Talvez, sem dúvida, o futebol é o maior esporte aí no Brasil, assim, né? Coletivo. Então a gente tem muita máquina, realmente, em quase todos os clubes do Brasil da Série A tem, infelizmente, é o Quinel hoje. Então, o atleta chega ali, a gente define X exercícios onde ele vai ser medido, as capacidades de músculos específicos, articulações específicas. Tudo isso é medido e a gente consegue primeiro ter um panorama do atleta, entender assim, quem é esse atleta, entendeu? Que capacidades ele tem. Bom que a gente já pode comparar ele com o grupo. Então isso é interessante, comparar um dentro do grupo e comparar ele com ele mesmo. Então quando a gente refaz a avaliação, a gente consegue entender ele com ele mesmo. Como foi a evolução deles em função de tudo que ele fez nesse período entre as duas avaliações. Então esses são princípios da máquina que são fundamentais, né? Então, quando a gente mede isso, a gente consegue entender carências, limitações, capacidades, riscos aumentados de lesão. Então, isso no atleta hoje de alto nível vale bastante dinheiro, né? Que legal. Então, assim, se o Messi, por exemplo, treina nessa mesma máquina, eu consigo, com os dados dele, eu consigo comparar com os meus e tentar ali meio que fazer essa comparação. Entendeu? Comparar seus dados com o Messi, maldade, mas tudo bem. Mas é exatamente isso. A gente tem os parâmetros que a gente consegue comparar entre grupos e intergrupos, entendeu? Então a gente pode comparar com jogadores de futebol, com jogadores do mesmo time, ou com ele mesmo, ou com pessoas não atletas, ou com jogadores de outra modalidade, assim vai, entendeu? Então realmente são dados absolutos. É que nem você fazer um exame de sangue, né? Você chega num laboratório e faz um exame de sangue. Você tem ali um hemograma completo que sai coisas que você pode comparar com o que deveria ser para o Renato. Ou você pode comparar com uma média populacional, né? Ó, essa glicose aqui para um diabético é aceitável, mas para um não diabético não é aceitável. Então, e aí a gente consegue selecionar melhor, compreender melhor sobre o grupo que a gente está atuando. Isso faz muita diferença, E quais dados eu imputo na máquina? Assim, além, é claro, as minhas capacidades físicas mínimas ali, tem mais alguma informação que é interessante a gente ressaltar? Assim, dados que a pessoa precisa imputar manualmente, praticamente só o nome para a gente poder comparar ele com ele depois, ou ele com o grupo. O resto a máquina mede tudo. Então, o que é interessante, assim, como ela tem, a gente criou uma coisa que é chamada viscosidade, né, dentro do treinamento, e realmente foi um termo criado pela gente, um conceito todo criado pela gente, uma fórmula toda criada. A partir do momento em que você muda a velocidade do movimento, a máquina compreende se aquilo está fácil ou difícil para você. Então, baseado naquela sua capacidade de alteração de movimento de uma carga que é variada, ela continua variando a carga ou ela continua variando a velocidade. Então, que assim, a nossa capacidade de geração de força ela está diretamente relacionada à nossa velocidade de movimento. Então, se eu te der uma caixa muito pesada para empurrar, você vai empurrar ela muito devagar, se ela for de fato pesada para você. Se eu te der uma caixa muito leve, você pode empurrar ela com grande facilidade e em alta velocidade. Então, a máquina tem esse algoritmo dentro. Então, a gente sugere uma carga, ela sugere uma carga, e ela, 1 milissegundo depois, avalia como você mexe essa carga, e mais 1 milissegundo ela te dá uma carga nova. Então, em tese, ela vai trocando a caixa à medida, a partir do momento que você acelera ou diminui o deslocamento daquela caixa. Bom, então, enquanto eu estou empurrando, ela já está medindo e automaticamente já adaptando. Gerando uma carga nova, em tempo real. Uau! Então, se por acaso você mexer muito rápido nela, brincando, ela vai entender que você está muito forte e vai botar uma carga super alta para você. Não tem como roubar essa daí, né? Exatamente. Ali não tem muito como roubar. É assim, e aí, curiosamente, na hora que você... Isso serve para um gesto que a gente chama de concêntrico, né? Quando você está empurrando, digamos, alguma coisa. Quando você está resistindo a uma força que vem contra você, né? Que é a nossa força excêntrica. Então, digamos, nesse exemplo, você está empurrando uma caixa, né? Imagina que seja o contrário. Imagina que esteja vindo na sua direção aquele barco ali que você está tentando segurar ele para parar ali no cais. Você vai devagarzinho botando a mão e você fala, nossa, eu não consigo parar o barco. Ele está vindo devagarzinho, mas... Né? Então, ela também mede isso. Ela bota uma carga abissal para vir contra você, numa determinada velocidade, e ela tenta compreender quanto que você consegue desacelerar essa carga. A partir do momento que você desacelera muito, ela fala, poxa, o Renato está mais forte do que essa carga. Vamos aumentar a carga. E se você não desacelera nada, ela vai falar, poxa, a carga está demais para o Renato. Vamos aliviar na carga.
Então, ela ajusta diferente nas duas fases. Entendeu? Então, esse que é realmente a grande novidade, é essa capacidade de treinar a absorção de força, que é algo que o esporte exige, que seja na mudança de direção, seja no salto, né, quando você está aterrissando, seja no impacto de um golpe, e a gente não tem como treinar, realmente. Uhum. Não tinha, né? Aí o relatório que ela me traz assim é tipo, o Renato levanta tanto peso aqui, tanto peso ali, a perna tem tanto, é mais ou menos isso aí, a informação? Ela pode fazer uma comparação entre as pernas, né? Falar assim, o Renato tem uma diferença de uma perna para outra, Olha que aí. muitas vezes isso é normal, né? Mas, sobretudo, exemplo, alguns esportes exigem isso. Vamos dar um exemplo aqui no tênis. O tênis é normal você encontrar uma diferença de força nos braços do tenista entre 20% e 30%. Então, um braço dele é muito forte e o outro é fraco. Ele não treina aquele braço. Então, ele vai ser quase um braço de um não atleta. Um braço é de um atleta top e o outro é de um não atleta. Então, eles têm que... Se você tentar tratar isso na vida, durante a vida profissional, você acaba com o tenista. Ele sai da carreira profissional, entendeu? Ele volta a ser um base, porque ele performou daquela maneira, porque ele escolheu o braço certo, porque ele treinou a capacidade da maneira correta e durante muito tempo. Se você tentar equilibrar, você estraga os dois, enquanto eles estão numa vida profissional, né? Não pensando naquela vida após o esporte. Então, a máquina consegue dar esse panorama, comparar um lado com o outro, né? Comparar ele com ele mesmo, o lado com ele mesmo. Então, ele pode comparar a perna hoje com a perna amanhã. Pode comparar a perna fazendo um movimento de ida e de volta, digamos assim. Então, realmente, são análises que quase que espaciais, assim, né? A gente realmente tem uma percepção muito melhor do que é o corpo humano quando a gente começa a entender a máquina assim. Essa é a sacada do podcast, você tentar hackear o teu corpo, hackear no bom sentido, né? De você entender a tua biologia, aonde você está hoje, para você alcançar amanhã algo além. Tem E uma coisa interessante nesse hackear, né, que você falou que é um termo legal que a gente até usa de vez em quando. Tem gente que usa muitas vezes a máquina e usa inclusive a performance para entender como é que anda a sua nutrição, como é que anda a sua hidratação, como é que anda a sua fadiga. Porque enquanto a gente não tem um parâmetro muito preciso, né, das nossas capacidades, é difícil você usar o parâmetro. Mas quando você começa a ter uma precisão muito grande, seria mais ou menos eu dizer para você, Renato, você acha que você vai correr melhor o dia que você estiver descansado, hidratado, com a cabeça relax, ou o dia que você estiver estressado, com sono, desidratado? Você vai falar, poxa, é lógico que é o dia que eu estou bem. Então, sim, beleza, a gente pode fazer o cálculo contrário, né? Eu posso medir a sua capacidade hoje, já que ela é uma precisão absoluta, e eu meço amanhã. Amanhã, se tiver muito diferente de hoje, eu compreendo que você está desidratado, com sono, cansado, alguma coisa do tipo. Eu não preciso te perguntar se você está. Então, essa é uma inversão, né, dos conceitos. Enquanto a gente não tem uma mensuração efetiva do que a gente quer, né, a gente acaba tendo que fazer as mensurações subjetivas, que são os questionamentos. Você está exato. cansado, Renato? Estou. Você dormiu? Dormi. Então, beleza. Então, ó, se ele dormiu, né, mas está só cansado, bebeu água? Bebi. Então, tá bom, vamos treinar forte. Mas eu não preciso obrigatoriamente perguntar nada. Você senta na máquina, mede e eu te digo, ó, Renato, hoje você está pior do que ontem. Não era para estar. Então, sinal de que alguma coisa aconteceu. Cara, que legal, cara. Então, é Isso é um ouro. detector de mentira. Basicamente. Cara, isso é ouro pro biohacking, cara. E ele mede tanto força quanto resistência. Por exemplo, um atleta de endurance que tipo o Alessandro, ele quer medir ali a resistência dela. A máquina também consegue trazer essa informação? Consegue. A diferença da força para a resistência é só o tempo que você permanece, né? A força, digamos, seria uma capacidade máxima dentro da maior coordenação possível do músculo para trabalhar junto e ao mesmo tempo. A resistência é a capacidade que o músculo tem de trabalhar de maneira assincrônica algumas fibras, enquanto umas trabalham, outras descansam. E aí, enquanto aquela que estava trabalhando cansa, aquela que estava descansando passa a trabalhar. Então, elas, ainda que coordenadas. Então, essa coordenação tem que existir o tempo todo, mas elas são assincrônicas, enquanto na força ela é sincrônica. O que muda entre um e outro, praticamente, é o tempo que você consegue permanecer no endurance e em cargas submáximas. Então, a gente Uhum. consegue medir as duas variáveis, a máquina mede qualquer uma delas. Cara, que legal, cara. E no caso de uma recuperação, de uma fisioterapia, a pessoa ela não pode mover muito. Aí você configura a máquina nesse sentido e você consegue acompanhar ali a evolução da pessoa, né?
sentido, ela está levantando com a perna ali, sei lá, 2 quilos hoje, daqui 2 semanas ela está para 7 quilos, então você consegue acompanhar essa progressão. Sem dúvida. Acompanhar a progressão e criar a progressão, né? Esse é o grande Criar conceito, né? uma Porque estimativa? não, criar em tempo real, porque a gente, quando cria parâmetros hipotéticos, né, isso é chamado de periodização, né? Então, quando a gente cria parâmetros hipotéticos de periodização, exemplo, eu, como treinador, eu posso criar uma série para você, né? Eu vou falar, Renato, você vai chegar hoje na academia, vai botar 40 quilos de cada lado no supino, vai fazer 10 repetições, vai fazer isso durante 6 semanas, depois você vai botar 42 e assim vai. Uhum. Numa máquina dessa, a gente não precisa ter esse fundamento hipotético, né? Que não corresponde aos fatores ambientais, aos fatores motivacionais, pessoais, nada, condições nutricionais. A Uhum. máquina, em tempo real, ela ajusta a carga. Então, se você hoje consegue 2 e amanhã você consegue 3, ela vai te dar 3 amanhã. Você não precisa ter problema. E se você conseguir 4, depois ela vai te dar 4. Se você não conseguir mais os 3, ela volta a te dar 2. Ela não está presa ao 3 como parâmetro mínimo. Ela vai e volta. Então, é bom que ela tenha essa flexibilidade, essa maleabilidade aí de parâmetros, que ela vai te permitir mais ou menos chegando no seu potencial. Que legal, cara. E quem utiliza hoje as máquinas? Assim, a grande parte dos clubes de futebol já no mundo utilizam, né? Então, É, no Brasil, diria que pelo menos 80% da Série A já tem, tá? olha Pelo menos aí. mais de uma máquina no futebol. Já temos algumas seleções também, se não me engano, do vôlei do Brasil também já tem. Nos Estados Unidos a gente tem no Comitê Olímpico, a gente tem alguns clubes da NBA, alguns clubes da NFL, várias clínicas de reabilitação de alta performance para atletas também, de forma geral. Então está bastante bem difundido assim. Que legal, cara. E a partir daí, qual que é o próximo passo? Vocês vão chegar ao nível de trazer essas máquinas para dentro da casa das pessoas? Como é que vai essa Já expansão? estamos aí. Uau! Que hoje a tecnologia ainda, né, digamos, um pouco limitante do ponto de vista financeiro, né, para uma pessoa, para todo mundo ter em casa, digamos assim, mas já tem gente que tem, entendeu? Tem gente que realmente já se preocupa com esse critério, né, já se preocupa com a saúde num ponto realmente assim que exige essas coisas, já compreende que isso é um investimento, que não é um custo, né? Uhum. E já usa essas máquinas em casa. Aqui nos Estados Unidos já tem vários clientes que têm para uso domiciliar. Então, é um passo que a gente chega sem dúvida, entendeu? Uma máquina dessa, sem dúvida. Que legal, cara. Muito legal. Tem alguma curiosidade que você tem com relação à máquina que eu não perguntei? Que eu tenha? Não, não, o Assim, que não. você tem para dizer? Não, então, a máquina ainda está sem dúvida em evolução, né? A gente já tem várias, assim, digamos, atualizações dela, tentando compreender no mercado, né? Acho que de curiosidade, realmente, assim, que a gente consegue ver na máquina, e, e é uma maior luta nossa, inclusive, no mercado, assim, a penetração de uma coisa nova no mercado, né? Quando a gente cria alguma coisa e vai colocar no mercado, a maior dificuldade não é criar a novidade. A maior dificuldade não digamos, demonstrar utilização e utilidade. A maior dificuldade é você conscientizar o mercado de que aquilo é de fato uma necessidade. Porque muitas vezes, sem compreender a necessidade de uma ferramenta, o sujeito pode olhar para a ferramenta e não entender o valor. Entendeu? Se você botar um parafuso na mesa e botar um martelo para botar na parede, tem gente que vai pegar e vai parafusar na parede com martelo, entendeu? Ele vai martelar, sem compreender que uma chave de fenda estava do lado para fazer. Então, nossa maior luta e talvez a maior curiosidade assim é que realmente a gente acredita, né, quando a gente cria um treco desse, que é uma máquina que você vai entrar para vender máquinas no mercado, e não. Você vai entrar para conscientizar o mercado sobre uma necessidade, conscientizar o mercado sobre uma limitação, que muitas vezes o mercado não está preparado para essa necessidade. Essa é a maior luta, sem dúvida. É algo curioso, realmente, porque você tem que entrar realmente com um papel educacional, com um papel de consciência, conscientizador, um papel fisiológico. Então, talvez uma dica para quem cria coisa é porque algumas vezes a gente vê aquela necessidade que nem todo mundo vê. Então, se nem todo mundo vê, é melhor a gente andar passo a passo do que dar saltos, né? Exatamente, exatamente. Me lembro bastante da época do Google Glass, quando foi lançado o Google Glass lá. Estava muito além muito à frente, não sei, as pessoas, tipo, era interessante, porém não teve tanta aquisição. Parece que as coisas
se movem mais devagar, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, acho que não sei como é para vocês como empreendedor, mas me parece, ao meu ver, que no Brasil a tecnologia caminha bem mais devagar do que nos Estados Unidos. Aqui a tecnologia é pujante, né? Há investimento, então realmente há incentivo para que a tecnologia fique no mercado. Mas também, se você olhar a quantidade de tecnologia que é lançada e a quantidade de tecnologia que sai do mercado, proporcionalmente eu acho que é a mesma coisa, não vejo grande diferença, entendeu? Realmente entra muita coisa todo dia, sai muita coisa todo dia. É porque, na maioria das vezes, quando você vê uma coisa explodindo, bombando, você fala, opa, tem nos Estados Unidos, né? Claro, foi testado aqui, né? Assim, tentou aqui, mas muitos morrem aqui também. É, Então, é uma fórmula difícil, mas realmente a invenção, criar coisa, adaptar o mercado, ajustar uma coisa para o mercado é duro. imagino. E uma última pergunta que eu queria fazer para você, com até profissional de educação física Claro, talvez claro. consiga responder, né? Para você, o que que é alta performance? Alta performance é quando você consegue exigir, digamos, o mais próximo da capacidade que todo o seu corpo consegue promover de maneira conjunta. Entendeu? Então, quando a gente fala em alta performance, digamos que é algo um pouco além da saúde, tá? Então, é algo que talvez esteja até contra a saúde, é algo que exige demais, é algo que desgasta muito, mas é algo que você quer botar sobre uma ótica específica, sobre um gesto específico, a sua maior capacidade de realização de um movimento, de um gesto, de um esporte. Para mim, essa é a alta performance, entendeu? E, de forma geral, a alta performance era muito relacionada a componentes periféricos, né, como músculos, articulações e tal. E hoje a alta performance está sendo bem explicada sobre componentes centrais, como envolvimento cerebral, motivação, entendeu? Então, neurotransmissores. Então, alta performance vem tomando um rumo um pouquinho diferenciado do que era concebido, digamos, há 20 anos. Então, para mim, essa é alta performance, é performar no máximo do que precisa. Excelente. Por uns instantes eu lembrei, tipo, pô, convido o David Goggins para testar a máquina. Aquele A homem. gente tem muita gente influente aqui assim, utilizando, né, e muitos feedbacks interessantes, realmente. Mas mesmo para essas pessoas, muitas vezes parece novidade, tá? É, Parece novidade. Mas é o caminho. O caminho é esse. O exato, caminho é esse. Não tem, exato. não tem barreira. Excelente. Bom, pessoal, conversei com o Breno Leite. Breno, muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua participação. Obrigado pelo convite. Muito interessante, cara. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau a todos.